lembrando a todos para colocar seu nome no chat, por favor, que daí eu marco presença, tá? Cadê aqui esse negócio? Tela inteira. Beleza. Então tá. Aqui está a tela do Moodle. Né? Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um mapa do Nordeste do Rio Grande do Sul. Tá? Aqui está a Lagoa dos Patos, o rio Guaíba, né, que é um modo de dizer. Algumas pessoas definem como Lago Guaíba. Na verdade, é a desembocadura de um rio, o Rio Jacuí. Poderia ser chamado de estuário do Guaíba, mas o nome Rio Guaíba é um nome regional, tá? Então é um nome popular, faz parte da tradição, a gente chama de rio, embora em si ele não seja um rio. Mas isso aí é um detalhe para outra aula, tá? O negócio é o seguinte, tá? Aqui nós temos uma seção do Rio Grande do Sul, que é a seção Nordeste, tá no norte e voltado para o leste, tá legal? Onde é que eu estava aqui? Opa, tá aqui. E o que está marcado em verde aqui, ó, acompanha um eixo principal. Esse eixo principal aqui é o Rio das Antas. Mais ou menos aqui assim, deixa eu ver. Aqui assim está a cidade de Veranópolis, tá? E aqui tu tem a seção demarcada, que é um conjunto de rios que se liga ao Rio das Antas. Esse conjunto de rios que se liga ao Rio das Antas, todos eles se conectam aqui ao Rio das Antas, é a chamada bacia do Rio das Antas. Por que bacia? Porque existe aqui uma concavidade do relevo, né? O relevo desce aqui até essa parte onde está o Rio das Antas, que é a parte mais baixa, tá? E para cá, onde termina esse limite da área verde, são as áreas mais altas em torno desse rio aqui, tá? Então, esse conjunto de rios aqui forma uma bacia hidrográfica, tá? Isso é uma coisa importante sempre a gente entender, que as bacias, elas se subdividem, porque se a gente olhar numa escala mais distante, a gente chama menor, olhar a região sul inteira, tu não vai dar destaque para a bacia do Rio das Antas, porque ela é pequena em relação à bacia do Rio Jacuí. E o Rio Jacuí é pequeno em relação a rios maiores. Então, quando tu olha, por exemplo, a região sul como um todo, a bacia do Rio das Antas ela já não tem mais o mesmo destaque que aqui. Se tu olha o Brasil como um todo, a bacia do próprio Rio Jacuí já não tem o mesmo destaque. Se tu olha a América do Sul como um todo, aí tu já olha os rios maiores só, né? Então, o que quer dizer isso? Quanto mais eu chego perto da localidade onde a gente está, né? No caso aqui a cidade de Veranópolis, quanto mais perto eu chego, mais detalhes eu vou vendo. Se, por exemplo, eu pegar só essa área aqui em torno da cidade, só essa área, eu não vou destacar a bacia do Rio das Antas como um todo. Eu vou destacar pequenas bacias de rios menores que estão por aqui. Entendeu? Porque daí existem rios menores que também têm as suas subbacias. Né? Mas sempre que se faz aí um planejamento ambiental e tal, se chamam órgãos públicos, Ministério Público, etc. e tal, a fazer um planejamento, pode colocar uma indústria aqui, aí tu tem que ver a norma ambiental. Mas daí ela está relacionada a todo um conjunto de rios. Por que está relacionada? Porque todo mundo depende dessa água aqui, né, pessoal? Todo mundo depende dessa água. Então, se eu vou instalar aqui, vamos supor, uma represa, aqui assim, ó, para fazer uma hidrelétrica, eu tenho que saber se eu não vou escassear, se eu não vou diminuir o volume de água para as pessoas, para as cidades rio mais abaixo, porque eu vou represar a água. Então, sempre que se faz um planejamento de um órgão público e tal, né, ou uma empresa vai instalar, tu tem que ver como é que ela está adequada, se ela está adequada dentro das normas que regem aqui o controle da bacia hidrográfica, tá? Isso aqui é uma coisa importante levar em consideração. Fala. Tem gente aí pedindo para entrar aí. Tá. Ah, é? Uhum.
Tem, mas não sinalizou aqui agora. O Germano aí, ele tinha mandado ali. O Germano eu já autorizei, não? Ah, agora sim ele entrou. Tá. Então tá, obrigado. Obrigado, Gustavo. Então tá. Nada, nada. Então vamos lá. Ó, então, algumas coisas aqui a gente já viu em hidrografia, né? Mas vamos relembrar. Então aqui está o famoso ciclo da água, tá? A evaporação das águas dos oceanos, né? Transformação do estado líquido no estado gasoso, o deslocamento de massas de ar para o interior, né? A precipitação na forma de chuva. Tu tem o estado da sublimação também, quando se transforma do sólido, do gelo, direto em gás, tá? Que isso aqui, quando tem uma mudança muito brusca de temperatura. Aí tem a precipitação, que é a chuva, o derretimento da neve, onde tu tem regiões mais altas, mais nevadas, ou nas serras gaúchas e catarinenses, em determinadas épocas do ano, né? Isso tudo leva ao escoamento das águas, né? Para os rios e lagos. A maior parte disso é infiltrado no subsolo e uma parte se prende nas águas superficiais e depois escoa de novo para o oceano, né? Isso daqui é uma coisa permanente. A água que tem no planeta não diminuiu, né? Seja, ela pode diminuir na forma líquida, mas está sempre presente, seja na forma sólida do gelo, na forma gasosa de vapor, mas a mesma quantidade está aí. A questão é que esse ciclo ele pode sofrer alterações. E essas alterações se dão por ordem natural e por ordem de intervenção humana, né? E isso vai gerar custos no caso da economia, né? Se tu precisar obter uma certa quantidade de água e está difícil de obtê-la porque houve uma alteração, então a intervenção humana precisa ser analisada para saber se algo errado, negativo está sendo feito e prejudicando o meio ambiente e também a própria economia. A própria economia, ela padece por conta dessa intervenção equivocada. Aqui o que nós já vimos lá naquela aula sobre hidroelétricas, né? 97% da água do mundo é salgada, uns 2,5% está na forma de gelo, água doce congelada, geleiras, os gelos que estão nos continentes também, que são chamados inlandes, e os gelos que estão no oceano, que são chamados icebergs. Tá? Aí uma parte ínfima dessa água doce, 0,5%, é água doce disponível para consumo. A grande maioria dela está em aquífero subterrâneo. Tá? Até o Germano mandou uma foto esses dias interessante na internet de uma área que formou uma cratera, né? Provavelmente foi o consumo exagerado de água subterrânea levou ao rebaixamento do relevo numa parte agrícola, né? E deslizou, porque a água subterrânea ela forma pressão mantendo às vezes o solo num determinado nível. Se tu tira demais, a terra cede. E uma parte menor na forma de chuvas, menor ainda na forma de lagos, da onde se tira muita água para nosso consumo, de reservatórios de água doce, né, açudes, e menos ainda de rios que a gente consome. Então, água tem bastante, né? Em último recurso, se começar a faltar água, tu pode dessalinizar parte da água para consumo, o que alguns países, principalmente em regiões mais secas do globo, já fazem, né? A questão é que isso tem um custo, e não é baixo. Então, aqui nós temos a distribuição de recursos de água por país, né, por região. Então, tu vê, por exemplo, que o Brasil, aqui na América do Sul, está na região, né, onde pertence a uma região do globo que tem uma grande disponibilidade de água, né, mais de 10 mil litros por pessoa ao ano. Tá? O centro-leste do Brasil aqui é um pouco mais seco, mas mesmo assim, esse mais seco ainda é uma das regiões mais bem servidas, melhor servidas, desculpe, de água do planeta, tá? A questão é que isso daqui, ó, pode sofrer uma pequena redução em função do uso que nós fazemos desses recursos. E essa pequena redução, ela é suficiente para afetar a nossa economia. Por quê? No caso, o recurso de água para nós brasileiros não é só uma questão de consumo de água para as nossas necessidades alimentares e tal, né? É também fonte de energia, porque como a gente viu no trimestre passado, boa parte da nossa energia, mais de 80%, é gerado por usinas hidroelétricas. Então, se diminui o abastecimento de água no Brasil, diminui também nosso potencial de energia. Se diminui nosso potencial de energia,
é o que acontece que a gente vê nas nossas contas de luz. A energia fica mais cara. Tá legal? Tem países que já vivem com essa escassez de água, mas eles buscam energia através de outras fontes, que têm lá seus problemas também, que são dependentes de petróleo, de gás natural, que são, não digo mais caras, mas elas geram um custo ambiental, né? Elas são mais poluidoras. Vocês veem que fora aqui a América do Sul, onde está o Brasil, tu tem o Canadá e a Rússia, uma parte aqui da Europa, né, como regiões que têm muita disponibilidade de água por habitante, né? Mas isso aqui na forma de gelo, tá? Mas claro que daí chega a primavera, o verão, ao degelo dessas neves, eles aproveitam bastante para gerar energia para consumo humano. Daí eles estocam, né, e consomem durante o resto do ano. Aqui são as áreas onde existe o chamado estresse hídrico. Estresse hídrico são aquelas regiões, por exemplo, que passam realmente por escassez de água, né? Então, obviamente, estão os desertos aqui, né? Como o deserto do Saara, no norte da África, o Oriente Médio, tá? Uma parte da Índia aqui na fronteira com o Paquistão, tem o deserto de Thar, né? Você tem aqui a Ásia Central, né? Norte da China, a grande parte da população da China está aqui mais no centro-leste, onde está amarelo, tá? A Austrália, só que a Austrália, vale dizer, né, a maioria absoluta da população dela tá concentrada nessa costa aqui, ó, costa leste, e vem que a América, aqui o centro-oeste dos Estados Unidos, o México aqui, que também são regiões mais secas, aqui no Ártico, né, porque o Ártico ele tem muita água na forma de gelo, mas não é disponível para beber, entendeu? Quer dizer, não é a fonte de água doce disponível, a não ser, obviamente, que tu pegue o gelo, mas não é uma coisa tão simples assim. Não dá para abastecer água de cidade com gelo, entendeu? Não sem um custo elevado. Agora, veja que aqui a América do Sul está numa área, o Brasil, desculpe, na América do Sul está numa área sem risco de estresse hídrico. Mas isso não quer dizer que nós não soframos com variações. E essas variações, quando ocorrem, elas elevam a nossa conta de energia. O nosso custo energético fica mais alto. Então, aqui, uma comparação do Brasil com o mundo, né? Como a gente usa mais as nossas águas. A grande parte do consumo de água no mundo e no Brasil é para a agricultura. A agricultura utiliza muita água, né? Para irrigação. Porque para abastecer uma população de mais de 7 bilhões de seres humanos no mundo, tu precisa de uma agricultura muito produtiva. E, portanto, tu não pode depender das águas da chuva para irrigação. Então, tu desloca rios, tu absorve água de lençol freático, lençol d'água subterrâneo, tá? E também aqui para a fonte animal, né? Como o Brasil tem uma grande pecuária, né? O maior rebanho de gado comercializável do planeta, né? Só perde para a Índia, mas a Índia é um país que não tem uma pecuária comercial, né? Já que a vaca, o gado bovino é um animal sagrado, a vaca é um animal sagrado para a religião hindu, então o gado deles não é um gado comercializável, o nosso é, entendeu? Eles até consomem, mas só quando o animal morre de morte natural. Então isso não é uma atividade industrial, não é uma atividade econômica forte para eles. Para nós é, por isso então o grande consumo de água. O uso industrial no mundo, 22%, né, para resfriar caldeiras, né, tá derretendo ferro lá, depois tem que jogar água para fazer uma liga metálica, né. No caso, a atividade brasileira utiliza 6% dos nossos recursos de água, tá? E uso doméstico no mundo, 8%, no Brasil, 10%, tá? Então, isso aqui já indica que, por exemplo, no Brasil, ele não está entre os países que economizam mais água nas residências. Isso aqui poderia reduzir, né? Fazendo mais reciclagem de água. A gente poderia usar água não tratada, por exemplo, para os banheiros, né? Já que é só para escoar uma água, entendeu? Não precisa ser água limpa, tratada. Não estou me referindo à água de chuveiro, mas estou me referindo à água que se utiliza nas privadas, por exemplo. Poderia-se fazer uma diferenciação aí e economizar a água no uso doméstico brasileiro. Aqui, então, o esquema de uma bacia hidrográfica, né? Essas áreas mais elevadas aqui são os divisores de água, não precisam ser tão altos, né? Eles podem ser levemente acima do nível de base do rio, ele já separa a água que corre das chuvas para cá e que corre para o outro lado, tá legal? Então esses rios menores aqui que se ligam ao principal são chamados afluentes.
Obviamente que se essa bacia ela é muito plana e baixa, ela não vai ter um potencial energético muito elevado. Mas, às vezes, o rio principal está numa área muito baixa, mas os seus afluentes estão em áreas mais elevadas. E esses afluentes, então, portanto, eles têm um potencial energético bastante elevado. Tá? É o caso do rio Amazonas. Ele, em si, não tem grande potencial hidrelétrico, mas os seus afluentes, sim, que vêm de áreas mais elevadas. Então, aqui, um mapinha com as principais bacias hidrográficas do Brasil. Veja que aqui nessa escala brasileira, aquela bacia que eu mostrei do Rio das Antas, ela some, né? Ela está nesse conjunto aqui ó, de bacia do Atlântico Sul, em amarelinho, né? Um amarelo pastel aqui, certo? Porque aqui tem vários outros rios que correm em direção ao Oceano Atlântico aqui. Aí no Rio Grande do Sul, fora essa bacia do Atlântico Sul, tem a bacia do Rio Uruguai, de rios que correm em direção ao Rio Uruguai, tá legal? Ou seja, para o interior do continente. A grande bacia produtora de energia brasileira é essa azul aqui, ó. Esse azul mais forte, né? Que é a bacia do Paraná. É aqui que nós temos a principal usina hidrelétrica brasileira, que é a usina de Itaipu, que abastece o centro-sul do Brasil inteiro de energia. Né? Então, por exemplo, se houvesse uma guerra e algum país inimigo quisesse atacar o Brasil, o primeiro alvo que ele teria que atingir é a usina de Itaipu, porque destruindo ela, tu acaba com energia para os brasileiros na grande maioria do país. Né? Se supostamente, né, fazendo uma guerra com a Argentina, que é o nosso país vizinho fronteiriço aqui, eles atacassem a usina de Itaipu, eles teriam um problema sério, porque o volume d'água que está represado aqui é tão grande que ele correria para o sul, inundando várias cidades, inclusive as cidades argentinas. O nível de água na foz do Rio do Prata, que é a foz do Rio Paraná, onde está instalada a usina de Itaipu, subiria alguns metros ao longo dos dias, inundando parte da capital argentina, Buenos Aires. Estou colocando isso aí só para dizer que existe toda uma teoria, que não é teoria da conspiração. Na época, por exemplo, o Brasil ele poderia construir a usina de Itaipu um pouco mais acima no rio, totalmente em território brasileiro. Mas a construção aqui ela foi estratégica, não especificamente como ameaça à Argentina, mas também por uma espécie de controle do país vizinho, Paraguai, porque a usina ela foi construída numa área de divisa, de fronteira entre o Brasil e o Paraguai, e isso tornou o Paraguai um país muito mais próximo do Brasil e aliado do Brasil. Tá? E o que tem a ver com a Argentina? Porque se tu torna um país vizinho aliado do Brasil, não sobra muito espaço político para a Argentina influenciar esse país. E eu estou colocando essa historinha aqui meio fora de foco da aula para mostrar que o uso do recurso físico, como a água, além da questão econômica, da questão ambiental, ele tem um significado também, dependendo da região, geoestratégico, geopolítico. Isso também pode ser usado dessa forma. Né? Então, aqui nós temos a bacia em marrom, que é uma bacia gigantesca, né, do rio Tocantins-Araguaia. São dois rios que se unem, né, desembocam aqui no norte. Tá? Tem a segunda maior usina hidrelétrica brasileira aqui, que é a usina de Tucuruí, que gera energia para a região norte e para parte da região nordeste. E tu tem ao lado aqui a bacia amazônica, que é a bacia do maior rio do mundo e a maior bacia do mundo em volume d'água. Tá? Ela tem um grande potencial hidroelétrico subaproveitado. Não é por incompetência, pessoal, é porque realmente é uma região muito distante e com uma população muito pequena, então ela não demanda ainda muita energia. E daria para produzir energia aqui e transportar para cá. A questão é que o transporte dessa energia também se torna caro. Tá? Não é uma coisa baratinha, não. Então, às vezes, compensa mais instalar usinas termoelétricas em regiões mais próximas dos grandes centros, como aqui na região sudeste, na região sul e nas grandes capitais do Nordeste. Uma outra grande bacia brasileira é essa bacia do São Francisco, tá? Que ela atravessa aqui bem no meio dela. Veja que é uma bacia esquisita, né? Porque normalmente as bacias, na medida que elas chegam junto à foz, elas alargam, né? Olha aqui, ó. Quanto mais próximo da foz, onde desemboca o rio, mais larga fica a bacia, né? Mas o que acontece nessa bacia aqui é que ela é larga aqui, ela afunila. Por que ela afunila aqui? Porque aqui tu está na região mais seca do país.
Bom, se ele atravessa uma região mais seca, por que ele não seca parte do ano? Porque as suas nascentes, o alto curso do Rio São Francisco, está numa área úmida, numa área tropical. É a mesma coisa que acontece com o Nilo lá na África. O Nilo atravessa 2.000 quilômetros em pleno deserto do Saara. Só que o alto curso do Nilo, as nascentes do Nilo, estão numa área bastante chuvosa. Então, esse é o caso da Bacia do São Francisco. A Bacia do São Francisco é a maior bacia 100% brasileira. A Bacia do Paraná é maior em volume d'água, mas parte dela está na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, na Argentina e no Paraguai. A Amazônica é a maior bacia do mundo, mas grande parte, 1/3 dela, mais ou menos, está em países vizinhos da América do Sul. Tá? Então, a maior bacia totalmente brasileira, desculpa, o maior rio totalmente brasileiro é o Rio São Francisco. Tá? A maior bacia, desculpem, é a do Tocantins-Araguaia. Tá? Me equivoquei. A maior bacia é do Tocantins-Araguaia, o maior rio totalmente brasileiro é o Rio São Francisco. Então, nós temos aqui, cara, um potencial hidráulico enorme no Brasil, né? Enorme, tá legal? E eu nem estou considerando ainda esses rios menores das bacias aqui de Atlântico Sul, nas bacias do Atlântico Sudeste, nas bacias do Atlântico Leste, tá? E nessas bacias aqui do Nordeste Oriental. Nem estou considerando essas. Esses rios aqui que no Brasil seriam considerados médios, para países pequenos na Europa são rios muito grandes, entendeu? Isso é só para vocês terem uma ideia do potencial hidroelétrico brasileiro. Mas esse potencial, mesmo sendo enorme, ele pode ter redução relativa em função do mau uso do território brasileiro, o mau uso dos nossos recursos naturais. Porque, por exemplo, uma grande fonte de umidade brasileira está aqui na floresta amazônica. Obviamente que se tu reduz ela com uma agricultura e uma pecuária irracional, que já não precisa aumentar para cá, é só aumentar a produção onde ela já existe, não precisa aumentar territorialmente para cá. Aí tu diminui essa biomassa, que é fonte de umidade do território brasileiro e sul-americano, obviamente que essa região aqui vai ter menos chuva. Esse é um dos fatores de uma redução da pluviosidade, do índice de chuvas aqui do território brasileiro. Só para falar um pouquinho mais da bacia amazônica, tá? Então, ela tem 1/6 das águas fluviais. O que quer dizer fluvial? Quer dizer de rio do planeta inteiro, tá? Ela apresenta 2 períodos de cheia, porque aqui está a linha do Equador, mais ou menos, tá? Então, quando está chovendo aqui e aqui está seco, o rio Amazonas está enchendo. Aí, quando aqui passa pela estação seca, e seca quer dizer simplesmente diminuição de chuva, não quer dizer ausência completa, tá? Aí, esse hemisfério norte é que está recebendo chuva. E os afluentes do rio Amazonas aqui no norte estão enchendo o rio Amazonas de novo. Ela tem conjuntos de ilhas dentro do rio, são arquipélagos dentro do rio, tá? Ela é responsável pela fertilização de margens de rios e litorais. Por quê? Porque ela traz sedimento aqui das montanhas dos Andes, ó. Aqui estão as nascentes, tá? Em destaque do rio Amazonas. Então vai carregando sedimento para cá, aquilo que a gente falou na aula anterior, se lembra, de erosão, está carregando sedimento para cá, e daí ao longo do rio Amazonas e na foz aqui, aí chega a corrente marítima, leva esse sedimento para cá, para as Guianas, ocorre deposição desses sedimentos, processo de sedimentação, que forma solos férteis. Então, essa bacia é responsável pela fertilização, pela criação de terras férteis em outros países. Ela tem um potencial hidrelétrico muito grande nos seus afluentes, seja mais ao sul, seja mais ao norte. Ela tem uma grande navegabilidade aqui no eixo principal, ou seja, não precisa gastar aqui com rodovias e ferrovias, pode-se fazer trechos com ferrovias e trechos com rodovias, a maior parte ser transporte fluvial ao longo do rio, e o potencial turístico aqui é enorme, né? Mas devido à fraca infraestrutura hoteleira da região, é mais barato para brasileiros médios, não agora porque o dólar está alto, mas na época que o dólar não estava tão alto, era mais barato para o brasileiro de classe média ir para o exterior do que fazer uma viagem aqui para a Amazônia, que se torna muito caro, né? Só para ter uma ideia aqui das principais bacias da América do Sul, que é o subcontinente do mundo, tá? Que tem maior quantidade de recursos hídricos, tem a enorme bacia amazônica aqui, indo além do território brasileiro, a bacia platina
que é uma forma de unir o Rio Paraná, a bacia do Paraná, a bacia do Uruguai e a bacia do Paraguai. Os três juntos formam a bacia do Prata, ou bacia platina, porque eles se unem aqui na mesma foz. Ó. Esse negócio de bacia, pessoal, é possível e é passível nós subdividirmos quantas vezes quisermos. Tá? Basta ter um rio principal para o nosso enfoque. Então, todos esses rios, Uruguai, Paraná e Paraguai, eles se unem numa única grande bacia, que é a Bacia do Prata ou a Bacia Platina. Mas se eu quiser falar só de um deles, que é a Bacia do Paraná, eu falo da Bacia do Paraná. Se eu quiser falar só de um deles, que é o Paraguai, eu falo da Bacia do Paraguai. Se eu quiser falar só de um deles, que é do Uruguai, eu falo da Bacia do Uruguai. Por isso que aqui nessas bacias do Atlântico Sul, eu posso segmentar ao ponto de falar só da Bacia do Rio das Antas, que corta a região aí, entendeu? Eu posso subdividir a análise, tá? E olha só, isso daqui tinha na época de governos passados, aí, governo FHC, um projeto de fazer uma união da Bacia Platina com a Bacia Amazônica com a Bacia do Orinoco, criando canais aqui entre a Bacia do Orinoco e a Bacia Amazônica, e a Bacia Amazônica e a Bacia Platina. Sabe para quê? Para fazer um corredor turístico aqui no meio. O cara sair de Buenos Aires e ir para o Caribe, ou do Caribe para Buenos Aires. E o Brasil seria largamente beneficiado, porque a passagem desses barcos seria pelo interior do território brasileiro. Né? Mas daí veio a crise energética, apagão, teve que se gastar o dinheiro que estava projetado para esse grande plano, né, com a instalação de usinas térmicas. Né? E deu um negócio miou. Tá? Então aqui apenas um mesmo gráfico, tá? Daquilo que a gente falou no início. Isso aqui é muito recorrente em questões de vestibular, tá? Fazer uma análise aqui sobre a disponibilidade de água no mundo, quanto que nós temos de água doce e quantos desse efetivamente nós utilizamos para consumo próprio. Então esse é um tipo de gráfico que aparece muito em questões de vestibular. Tanto que eu separei aqui para vocês, ó, eu coloquei para vocês um arquivo com questões, tá? Não são questões para vocês me entregarem, mas são questões para vocês analisarem e tentarem responder. E daí, na próxima aula eu comento essas questões. E uma dessas questões fala exatamente disso, ó, que eu acabei de dizer. Mostra um gráfico, assim, ó, que mostra a quantidade de água no planeta, né, 97% nos oceanos. Aí uma parte disso, né, menos de 3% é água doce. Desses 3%, a maior parte está nas geleiras, uma grande parte em águas subterrâneas, e uma ínfima percentagem em lagos de umidade do solo, e é esse 0,014% que nós efetivamente utilizamos para o nosso consumo próprio. Então esse aqui é um exemplo de questão que eu falei, que tem tudo a ver com aqueles gráficos, só que é um gráfico diferente, mas trata da mesma coisa. Um outro tipo de questão que tem nesses exercícios que eu coloquei para vocês, tentem fazer, não precisa fazer e responder e me entregar, é só para vocês verem o nível de dificuldade, e na próxima aula eu comento com vocês. Então aqui, um outro tipo de questão. As barras A, B e C representam a relação do potencial hidrelétrico aproveitado, aquilo que está sendo produzido, e aquilo que está para ser aproveitado. Né? Então, ele fala aqui de uma bacia que está em operação, que é a letra A, ele dá o nome dela, e ele pergunta quais são as bacias B e C. Aí, na próxima aula, eu comento, mas analisem aqui, né, para a gente ver se vocês estão compreendendo como que se faz uma questão dessas. Tá? Bom, pessoal, é isso aqui, eu vou parar a apresentação, que já deu meu horário, tá? Kita. Falou? Até a semana que vem, então. Um abraço para vocês. E a recuperação, para quem não fez a avaliação, já está disponível no Moodle. Faço lá, tem um prazo, tudo certinho, tá? Um abraço para vocês. Tchau, professor. Valeu, valeu.